vamos começar com um vidro, tá? Na verdade, esse recipiente vocês podem ser tanto de vidro, pode ser esse pote como de plástico também, vai ser a escolha de vocês. O que nós vamos fazer vai ser a customização, que eu vou fazer na tampa no caso. Eu começo com a fita crepe da Tech Bond e eu vou colocar na tampa. Aí vocês vão me perguntar, mas Cláudia, por que você sempre coloca a fita crepe na tampa? E eu vou falar o seguinte, eu uso porque a fita ela é papel, né? E ela vai ajudar na aderência da massa de biscuit. Se a tampa fosse um pote reutilizado, ele também ia ajudar a conservar o pote e não ter problema de oxidação, porque a massa de biscuit ela é líquida, gente. Né? Ela tem aquela água, a composição na água dela até que ela seque, e ela poderia enferrujar a tampa. Então, quando você coloca a fita crepe, você ajuda tanto na fixação da massa de biscuit, quanto na conservação mesmo da própria tampa, tá? Então, acaba sendo uma dupla vantagem. Então, sempre eu acabo utilizando, forrando toda a tampa que eu faço pote decorado, eu forro primeiramente com a fita crepe. Feito isso, vou estar utilizando a cola branca da Tech Bond. Pouca quantidade, porque ela é uma cola PVA extra. Então, ela não precisa muita coisa. Vou passar aqui só para me ajudar. E a gente vai começar agora o trabalho com a massa de biscuit. Essa massa de biscuit na cor creme, o que eu fiz para chegar nessa tonalidade? Massa branca, um pouquinho de massa amarela e um pouquinho de massa marrom, mas tudo bem pouquinho, tá? Olha, não precisa nem rolinho. Se ele ficar algum efeito assim, não tem problema, fica muito bacana, por ser areia, né? Ó, eu vou pressionando com a mão e vou abrindo. Pode virar na bancada, não tem problema, eu vou estar usando o outro lado. E a gente vai estar forrando, colocando areia. É uma areia que eu encontrei em loja de pet shop, que a gente chama, ela é conhecida no meio do artesanato como areia de passarinho. Ela vem branca e ela vem em outras cores. Se vocês utilizarem ela branca, vocês podem usar como até, por exemplo, faz um brigadeiro, um docinho que seja com açúcar, você pode simular com essa areia de passarinho. Nesse caso, eu coloquei um pouquinho de corante creme para ela ficar como a areia do mar. Ó, vou posicionar porque já tem cola e vou jogar essa massa para a lateral. Eu jogo sempre a massa para a lateral, porque ao secar a massa de biscuit, ela tem a retração, ela perde os líquidos dela, ela resseca, e aí se ela tivesse muito rente aqui, quando ela secasse, ela encolhe, né, a retração, ela ficaria aparecendo a tampa. Então, quando a gente joga para a lateral, você garante que a massa fique toda por aqui, ok? Feito isso, vamos agora colocar a cola branca. Agora eu ponho uma quantidade um pouquinho maior, uma camadinha um pouquinho mais generosa. E eu vou vir com a areia. Tá? Eu coloquei num potinho já aqui só pra... Ó, vou colocando aqui. E eu venho trazendo ela. Mais. Eu deixo um minutinho aqui até ela dar a fixar, né, essa areinha, e eu tiro o excesso. A massa de biscuit que eu vou colocar aqui na lateral é como se estivesse simulando a água. Eu fiz em 3 tonalidades, então vocês vão pegar. Vou pegar aqui a massa branca. Nesse caso, eu tô até fazendo a própria mistura aqui para vocês verem, para facilitar também para vocês, que vocês vão vendo que não tem dificuldade. Às vezes a gente acha que precisa comprar muitas cores e às vezes nem precisa. Você vai derivando uma da outra, vai mesclando e você vai chegando na tonalidade. A primeira eu vou fazer bem clarinha, então eu vou pegar um pouquinho da massa, mais ou menos, ó, olha a proporção, tá? Aí eu vou ver o quanto que eu vou acrescentar a mais.
que a primeira eu quero bem clarinha. Lembrando, para você que não faz biscuit, que está entrando agora nesse mundo, o biscuit ao secar, então ele tem aquela retração, ele perde os líquidos e resseca, ele diminui de tamanho. Ó, vou pôr um pouquinho mais agora de branco, até chegar no tanto que eu preciso. E também ele escurece 2 tons. Então desse tom aqui, você vai ver que ele não vai ficar assim ao secar, ele vai escurecer, tá? Então é para que vocês saibam sempre, vocês vão colocar um pouquinho, um tom um pouco a menos, sabendo que na secagem ele vai chegar no tom que vocês precisam. Então ele ficou aqui como um azul bebê, é o que eu preciso para agora. Então eu vou colocar na minha bancada, vou fazer um rolinho, vou tirar só aqui. Se vocês tiverem o rolinho de abrir massa, vocês podem estar utilizando, ou então impressionando com a mão, tá? Eu tenho sobra aqui, e depois não tem problema porque eu vou acabar utilizando, eu vou escurecendo esse tom, por isso que eu começo sempre pelo mais claro. Então eu venho aqui, massa de biscuit, ó, já tiro o excesso. Tirei o excesso, pode ver que ficou bastante, isso já é o suficiente. Depois aí eu ponho no potinho novamente. Aqui é massa de biscuit fresca, então eu não preciso muita cola, eu vou pôr só um pouquinho da cola branca na lateral para começar essa colagem. É bem pouquinho. E até porque, como é uma cola PVA extra, não precisa colocar muito. E eu vou posicionando essa massa azul bem clarinho. E regular, você pode fazer um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ó. Chegando aqui, a gente junta, vai unindo aqui. Ó, com a mão mesmo, ele já ficou. Sobrou esse tanto, é desperdício? Não. Venho aqui com o azul, vamos escurecer. Então a gente já usa para o próximo tom. Então nesse caso vocês acabam tendo uma economia, não precisa comprar várias cores de azul, né? Vocês conseguem chegar na tonalidade. E são 3 camadas. Ó, acho que já vai ficar um degradê bacana. Só preciso ver a quantidade, eu acho que a quantidade não é suficiente para dar volta. Então eu vou pôr mais massa branca e vou completar um pouquinho com azul. Sempre fazendo de pouquinho, mas caso sobre massa, já fica a dica para vocês. Aproveitem a massinha que sobrou para fazer botão, para fazer rosinha, para fazer detalhes pequenininhos e depois de seco vocês conseguem colocar num potinho e utilizar. Então vocês acabam não tendo a perda de massa. Tá, um rolinho e ó, vamos abrir. Novamente, ó, acho que vai ter a sobrinha, não tem problema. Agora eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque ele tem que aparecer. Essa embalagem que eu estou utilizando da Tec Bond, ela é a de 250 e ela tem esse biquinho, ele facilita bastante na hora da aplicação. Eu utilizo também a de 500 gramas, mas assim, esse daqui pra mim acaba me facilitando bastante. Começo a posicionar. Vou grudar aqui, novamente. E agora a gente vai fazer a terceira tonalidade. Lembrando que tem aquele, né, vai escurecer, então essa tonalidade que a gente tem agora não é a que vai ficar no resultado final. Então sempre levem em consideração, principalmente quando vocês vão fazer pele, sabe, de boneco, vocês sempre vão levar em consideração que a massa vai escurecer. E agora vamos fazer o mesmo procedimento. Nessa terceira camada eu só tenho um detalhe que eu tenho que observar. Vou passar a cola aqui e vou falar para vocês. Aqui a gente tem a tampa do pote. Então eu vou pôr aqui no final na tampa, porque agora eu tenho que dar o acabamento, tá? Agora ele tem que estar bem rente, para não correr o risco de ao secar, você mostrar a tampa, ficar mostrando a tampa e o biscuit ficar na parte de cima. Eu não desfosqueei, tá? Mas eu tô colocando bem rente a tampa e eu só vou desfosquear esse pote depois que tiver seco. Mais ou menos, eu estimo que mais ou menos uns 3 dias aqui na região onde eu me encontro. Se você mora num lugar mais quente, então ele é mais rápido a secagem. Tá? Então, como a massa vai estar fresca, eu sugiro que não desfosqueie o pote até ele terminar de secar, para não estragar o trabalho que vocês fizeram. Ó, deu quase, eu vou dar uma puxadinha para chegar.
E esse acabamento aqui, a gente usa o pincel modelador só para fazer a união aqui. Então a gente tem a primeira parte do pote. Agora a gente vai estar customizando com o baldinho, né, o baldinho de areia, o chinelinho e o guarda-sol. Massa branca, eu vou só, olha, acabei usando toda a minha massa, então eu vou rapidinho tonalizar para vocês verem que não é difícil. Para esse tanto, ó, de massa, ó, um tisquinho amarelo e um tisquinho marrom, ó. É muito pouco para vocês tonalizarem, porque eu quero uma cor creme. Pro baldinho, ó, vou fazer um rolinho, pressiono aqui na mesa para ele ficar mais gordinho. Cola branca, põe aqui. E sabe aquela areia de passarinho que ficou na minha bancada, ó? Vou colocar aqui, vou até, ó, só põe aqui, ele ficou, ó. E vou deixar ele aqui por enquanto. Massa vermelha, a gente vai fazer a volta do baldinho. E com um baldinho, vocês podem colocar ou ele inteiro. O meu que eu fiz, eu acabei cortando ele na metade, mas fica bem a gosto de vocês. Deixa ele aqui. Vamos abrir a massa. Com a esteca, eu corto aqui o arredondado, que eu não quero que fique retinho. E aqui eu posso só envolver. Então eu venho aqui, olha, envolvendo para fazer o nosso baldinho. Essa parte aqui, com o pincel modelador, a gente faz o acabamento. Feito isso, a gente vai fazer a parte superior aqui. Olha, aqui eu fiz uma tirinha só para acabamento. E vocês vão colocar essa tirinha para acabamento aqui na parte de cima do baldinho. E com essa massinha que sobrou, a gente vai fazer a alcinha e também vou fazer a parte do fundo. Pro fundo uma bolinha, vocês vão achatar essa bolinha com cola. Por ser um trabalho que usa bastante a cola branca, eu não estou utilizando a cola instantânea, vocês podem fazer até com as crianças. É um projeto que dá até para aproveitar, né, e fazer como uma oficina. E aqui, ó, vamos juntar aqui para dar o acabamento. Vou deixar aqui separadinho um pouquinho, enquanto seca. E olha, temos aqui esse tantinho de massa vermelha. O que eu preciso agora? Eu vou fazer o chinelinho. Para o chinelinho, eu vou precisar, eu vou fazer na cor laranja. Então, olha, eu não tenho laranja, não tem problema. Vocês vão utilizar massa amarela com massa vermelha. Vamos mesclar e ter a cor laranja. Então, como as cores são miscíveis entre si, né, das massas, vocês podem ter as cores primárias e aí vocês vão chegando no que vocês precisam. Não precisa, vocês podem ter uma economia muito grande. Ó, já temos um tom mais ou menos alaranjado. Lembrando que vai escurecer e vai ficar bem laranja. Para isso, agora eu vou separar duas bolinhas, mais ou menos 1,5 gramas. Quando você faz uma bolinha, você vai fazer a outra, põe mais ou menos para saber o tamanho, né? Mais ou menos o volume. E para formar o chinelinho, então a gente vai fazer assim, ó. Eu venho com a minha mão, vou fazer esse movimento como uma pera e vou pressionar. Aí a gente vem aqui só acertando aqui, ó. Vou fazer o mesmo no outro. E para a alça do chinelinho, eu vou usar a massa rosa. Para a massa rosa, vocês podem mesclar a cor branca com a vermelha. Então, eu já tenho aqui um rosinha mais ou menos mesclado aqui, ó. Então, vamos fazer a alcinha. E vocês podem brincar com as cores, tá? Verão, a gente sabe que a gente pode brincar muito com cor, fazer muito colorido, né? Pode fazer em tons mais pastéis, mas pode fazer mais vibrante, aí fica muito ao gosto de todos vocês. Ó, fiz um rolinho.
Vou fazer como um V. Cola branca. Já vou colocar um pouquinho de cola branca aqui e aqui. Vou tirar o excesso, não precisa muito. Vou posicionar aqui. E ó, pode colocar aqui para formar o chinelinho. Lembrando que ao secar essa colinha aqui, que ficou, que vocês estão vendo, ela vai ficar transparente, tá? Então não se preocupe. Feito isso, a gente já pode colar o chinelinho. Aqui. Então brinquem com cores, né? Se tem sobrinha de massa, já pode colocar. A cola branca demora um pouco mais a secar do que a cola instantânea, mas ela cola, tá? Se vocês quiserem uma colagem mais rápida, use instantânea. Mas se for fazer um projeto com crianças, eu aconselho usar só a cola branca. Temos aqui o baldinho. Aí vocês podem optar em colocar o baldinho inteiro. Eu coloquei ele metade. Então o que que eu fiz? Eu acabei com a esteca. Eu cortei aqui. Cola branca. E a gente colocou aqui. Vamos agora fazer o guarda-sol. Uma bolinha de isopor. Eu estou utilizando uma bolinha de isopor do tamanho 50 milímetros. Nesse veio aqui, que é a metade, eu venho com estilete. Aí o adulto faz, tá? Se tiver com alguma criança, vocês... E essa é a hora que vocês vão utilizar todas as sobrinhas de massa que vocês têm. Ó, aqui, sobrou aqui do próprio baldinho. Vamos fazer um rosado. Aí vocês vão ter um aproveitamento daquilo que vocês têm aí. Eu sou sempre a favor de ter um aproveitamento 100% do material de vocês. Então, olha, eu tô fazendo um vermelho bem claro, né? Não é aquele vermelho vivo. Vou separar essa massinha em duas partes. Então a gente começa com a bolinha. Vou inclinar a mão, faço uma gotinha prolongada, aperto, ele vai ficar como uma lágrima, uma gota. Então eu venho aqui e ó, vou posicionar aqui, mais ou menos, tem uma marcaçãozinha, toda bolinha de isopor tem uma marcaçãozinha, eu venho e trago aqui para baixo. E aí a gente vai estar intercalando com várias cores, tá? Aí vocês podem utilizar várias cores e estar intercalando. Coloquei, olha, massinhas diversas em várias cores, tá? Em toda a volta da bolinha de isopor. E para acabamento, agora com a massinha branca, ó, vamos fazer um rolinho bem fininho. Eu vou fazer um e depois a gente já vem com um passo mais aceleradinho, só para facilitar vocês. Ó, vou fazer um rolinho bem fininho e eu vou colocar aqui, ó, entre uma cor e outra. Vocês têm duas opções aqui. Se tiver aparecendo, vocês podem colocar para fazer o guarda-sol, deixar aqui mais bicudinho, ó. Então vocês só pressionam aqui entre uma cor e outra, ou então cola mesmo do jeito que está. Ó, eu gosto desse efeito aqui, só um pouquinho, esse biquinho. Não é difícil fazer, ele já dá um charme. Feito isso, a gente já vai colar na peça. Nesse projeto a gente está utilizando, né? Então usamos de produtos da Tec Bond a cola branca e a fita crepe da Tec Bond. Tá? Projeto mesmo verão, para vocês fazerem com as crianças. E vão posicionar no pote onde vocês acham que fica mais conveniente. Depois de seco, vocês podem, porque como é um pote, fica na cozinha, se vocês quiserem colocar um para conservar melhor esse trabalho, né, para limpeza e tudo, seco o biscuit, vocês podem passar uma, duas demãos do verniz da Tec Bond para conservação, ok? E a gente tá com a peça pronta.